Hoje, 27 de agosto de 2021, celebramos o Jubileu de Prata do educador Paulo Freire. Aqui, nesse mesmo espaço da Universidade Federal Fluminense. Muita emoção para nós nesse momento e certamente para todos que estejam assistindo esse vídeo. Há 25 anos atrás, em 1996, recebemos esse grande educador com muita emoção, com plateia lotada, com a humildade e a amorosidade desse grande educador sendo trazida, repartida. Enfim, vivemos momentos de intensa emoção. E, novamente, neste momento, a nossa emoção é imensa. Por esse título, doutor honoris causa para o professor, educador Paulo Freire. Lamentavelmente, neste momento, também temos grande tristeza pelas mais de 550 mortes no nosso país, pela ausência de uma política séria, comprometida, com a vacinação, com o apoio, com o SUS, com as verbas necessárias para efetivamente tratarmos da vida. Foi a vida que Paulo Freire sempre defendeu, sempre iluminou para nós educadores. Enfim, um momento de grande emoção e, ao mesmo tempo, de tristeza por esse momento que vive o país. Mas continuamos resistindo e essa resistência, cada vez mais, aprendemos e nos fortalecemos pelos estudos de Paulo Freire, pelas lembranças de suas atuações, pelas lembranças de seus programas executados por esse país, em alguns momentos distante daqui, em alguns momentos tendo se desilado daqui, quando nem podíamos ter alcance aos seus livros. Mas, enfim, homenageamos no dia 27 de agosto de 2021 o Jubileu de Prata para a titulação doutor honoris causa do professor Paulo Freire, grande educador, patrono da educação brasileira. Outro título já bem mais recente, após a sua morte. Tivemos a oportunidade de conviver com ele aqui, nesse espaço coletivo da Universidade Federal Fluminense. Temos fotos. Vamos ver as fotos? Vamos? Ali está Paulo Freire, não é, Freire? É. E certamente cercado pelas alunas. É. Você tinha uma beijando lá. A amorosidade, a simpatia, a humildade dele, né? Mesmo sendo esse grande homem, esse grande educador. Eu acho que você disse uma grande coisa, porque as pessoas vão perdendo humildade na medida que avançam em alguma linha, em alguma atuação de destaque, né? E Paulo Freire continua sempre aquilo mesmo, e querendo encorajar. Inclusive, eu tenho um livro, foi o último livro, que não foi nem editado com a vida dele, foi editado depois pela viúva, em que ele estimula um educador a se desenvolver, um educador que tinha uma bagagem de saber, de conhecimento, de tudo. E ele, preocupado, porque era um educador estrangeiro, esteve lá, e ele fez um diálogo com ele. Mas isso, Felisberto, ele fez durante todas as suas obras, né? Os livros dele, escritos e editados, né? E utilizados aqui no Brasil e fora do Brasil. Então, eu pensei na humildade também
importante esse foco, né, que você destacou. Pensei na humildade pela facilidade com que as alunas o cercaram. Quer dizer, claro, elas não tiveram assim, aquele olhar cuidadoso, né, o grande mestre, né, que está recebendo um título tão importante, doutor honoris causa, né, um título que só é dado para uma biografia digna do título. Além do que precisa da aprovação do Conselho Universitário. E ele teve essa aprovação, com imensa maioria. E nos diferentes colegiados, por onde o processo... Porque para chegar ao Conselho Universitário, nós tivemos que primeiro fazer a proposta no colegiado de unidade da Faculdade de Educação, que, por sua vez, já vinha com aprovação nos departamentos. Foi todo um processo que depois foi para os centros. Na época, havia os centros. Fomos para o centro. Então, passou pelos departamentos de estudos sociais, de colegiado de unidade da faculdade, centro de estudos sociais aplicados, importante. E, finalmente, no Conselho Universitário, que era o órgão específico e de maior, vamos dizer, maior abrangência e maior poder dentro da universidade. Com a presença do reitor, né? Sim. Não, o reitor da época... Não, eu sei, mas só um instantinho, deixa eu você tentar quer encaminhar. O Conselho Universitário. O Conselho Universitário é dirigido pelo reitor. Isso. E quando o reitor não está, época, era o vice-reitor. Nesse era isso caso, que eu queria colocar. Por uma especificação própria, foi o vice-reitor que era o professor Fabiano da Costa Carvalho. Porque o reitor estava em Brasília, em reuniões de reivindicações de pagamentos e necessidades das universidades públicas. Os reitores das universidades públicas têm tido um papel muito importante na nossa história, e acredito que agora, que eu não sou mais professora, estou na reserva, eles devem estar lutando sempre. Bom, só uma observação, reserva ativa, né? Quer dizer, estamos aqui na atividade, então não vamos perder essa atividade, né? Mas o que eu queria muito destacar é a importância, né, dessa gravação, porque algo que nós também já conversamos, professora Felisberto, daqui a mais 25 anos podemos estar, certamente nós não, né, estaremos aplaudindo em algum outro espaço, mas daqui a mais 25 anos, os 50 anos. E essa gravação sendo usada como um documento. Exatamente. Porque essa foi uma grande dificuldade para nós, né? Não só pela pandemia, como pelos recursos, né? Que não eram tão facilitados naquela época pela tecnologia para que pudéssemos registrar esses momentos. Mas aí estão as alunas com as suas máquinas fotográficas, algumas dizendo, eu tive que ficar na ponta do pé, na porta do cinema, porque eu não consegui entrar, mas eu consegui fotografar lá dentro. Então, temos mais fotos e acho que podemos passar. Mas só para frisar a importância desse coletivo, isso aqui eu não queria que nós perdêssemos. Esse coletivo, olha, mais alunos aí, e ele autografando, mas a importância desse coletivo que não foi só coisa de pedagogo, como às vezes até dentro da própria universidade isso é falado, né? Não, isso é coisa de pedagogo, isso é coisa da Faculdade de Educação, daquele pessoal lá da Faculdade de Educação. Não, comprometimento. Estavam presentes estudantes de todas as unidades nossas, medicina, engenharia, direito, mas eu ainda letras. Estou querendo me reportar ao momento da aprovação, né? Quer dizer, quando nós conseguirmos, espero que possamos conseguir, né, acesso a esses documentos, quem estava presente, quer dizer, representantes da medicina, né, do Conselho Universitário, né, de diferentes cursos, licenciatura ou não. Né? Ou não. Mesmo do SES, nós tínhamos a Faculdade de Direito, fazia parte do SES. Serviço social, que não são licenciaturas. Né? Quer dizer, essa aprovação pela imensa maioria daqueles que faziam parte, na época, do corpo da Universidade Federal Fluminense, estavam nesses conselhos. Vamos lá.
essa ficou escura, mas dá para a gente perceber que era alguém na mesa, né? Quer dizer, foram também pessoas, você sempre lembra isso, professora Felisberto? Ali está a mesa, aí aparece você, a secretária, o professor Paulo Freire, a secretária de Educação do município, o professor Paulo Freire, não é isso? Você sempre lembra, as representações foram variadíssimas, não é isso que você fala? Muito. Movimentos sociais, sindicais. Das nossas faculdades, todas estavam presentes, né? Uns com um número maior e outros relativamente menor. Esse salão ficou repleto, não tinha mais espaço. Quem chegou atrasado estava aborrecido, porque não podia entrar mais, porque a porta já estava cheia de pessoas. Eu acho que foi o ato mais estrondoso, mais fulgurante da nossa universidade. O título recebido por Paulo Freire nesse auditório de doutor honoris causa. E por causa disso, que felizmente eu tinha guardado o discurso. Não sei se nós temos você. Não, a gente vai chegar lá. Mas não sei se temos mais fotos, porque foi difícil também conseguirmos. A representação sindical aí, não é isso? Sim. O CEP, Sindicato Estadual de Profissionais da Educação. A faixa, o CEP, que nós pertencemos, que antes de sermos professores de nível superior, nós éramos professores do Estado, nós éramos professores da rede privada de ensino. E até hoje, vários alunos. Infantil, fundamental e médio. E vários dos nossos alunos, tanto alunos quanto alunas, né? São professores das redes estaduais, municipais, de Caxias, como é comum nós encontrarmos isso no curso de pedagogia, me parece que mais, mas também outros cursos. No curso de letras, nós que trabalhamos, assistência social. Então, nós temos assim uma variedade muito grande de representação de professores que estão nas redes públicas, né, de diferentes municípios do nosso estado e também da rede estadual. Né? Além, na época não havia professores do Colume, né, que são professores, mas aí não fazem parte desse sindicato. Não, né? naquele em relação tempo, ao sindicato. alguns que hoje são professores do Colume eram alunos da faculdade do curso de pedagogia. Isso. Porque muitos pedagogos se especializaram em educação infantil, principalmente se havia condições de tentar, né, um concurso, passar no concurso, porque foi através de concurso que o corpo de magistério, desde a educação infantil até o mestrado e doutorado, são todos professores concursados. Então, eu tenho a impressão... Aí nós temos que falar uma coisa, graças à luta anterior, que, aliás, Paulo Freire participou. Nós já vamos para esse momento. Só queria lembrar, ainda, né, Paulo Freire aí cercado, mas me parece que houve... ele trouxe alguns livros, né? Então esses livros foram autografados, mas eu não consegui saber exatamente. Me parece que o Pedagogia da Autonomia ainda não havia sido lançado, porque eu tenho a primeira edição e aparece a data de setembro, né, de 1996. E o ato foi em agosto, no dia 27 de agosto. Então, eu não sei se ele conseguiu trazer, né, alguns livros. Isso é uma pena, né, mas aí está esse registro para certamente aquelas pessoas que possam complementar essas informações, né, trazerem e outros materiais, né, poderem garantir essa memória, porque como é importante a questão da memória, né? O espaço de memória ser garantido. É muito importante, então, a importância dessa gravação. Eu não me lembro, porque nós ficamos mais na parte interna, aguardando que ele viesse do hall, né? Ali, do lado de fora do cinema, mas havia livros, se não me engano, que ele trouxe para serem autografados. Mas
não consegui descobrir, mesmo perguntando a algumas alunas daquela época, que livros foram esses. Eu até pensei no último livro que ele publicou, que foi Pedagogia da Autonomia, mas eu tenho a primeira edição e o mês que aparece é setembro, né? E o nosso ato foi agosto. Então, a data, né, de edição do livro seria setembro, seria posterior. Não sei, pode até ter acontecido, dele ter trazido, não sei. Né? Mas, enfim, fica até esse apelo, né, que essa gravação tão importante, sempre registrando, garantindo o espaço de memória, né, dessa vida que é vivida com tanta emoção, né, por esse grupo de alunas no recebimento, né, do título para o professor Paulo Freire, mas esse autógrafo dos livros a gente não sabe. Mas se alguém tiver essa informação, né, outros vídeos podem ser feitos, contamos com o SEAT da UF sempre, e outros vídeos mais podem até ser produzidos, né, no espaço do curso de cinema da UF, né, e tantos outros cursos que o que nós falamos anteriormente, todos se envolveram, né, através do Centro de Estudos Sociais Aplicados, na aprovação desse título para o grande educador, como também do curso, né? Todos os cursos, né, se envolveram nessa aprovação. Todos os cursos se envolveram. Foi a Faculdade de Educação que fez, com a imensa maioria. Infelizmente, nós não temos a ata para dizer estatisticamente, mas foi. Mas vamos conseguir essa ata. Vamos conseguir essa ata. E encaminhado, sim, aí pela Faculdade de Educação, né, o grande peso do educador Paulo porque o Freire, Conselho Universitário é composto dos diretores de faculdade. E quando, por algum motivo, de viagem ou de doença, ele não pode comparecer, é o vice que comparece a toda uma programação. Como o Conselho de Ensino e Pesquisa tem também professores de faculdade e tem no Conselho de Ensino e Pesquisa tem até de entidade de aposentados, no Conselho Universitário também, porque os aposentados... Então, estamos ativas, né? Mesmo aposentados. Os aposentados vêm, na ocasião, lutar pelo espaço, então, vêm concorrer com outras entidades da sociedade civil. Aqui estão duas professoras aposentadas, não querendo concorrer com ninguém, mas somar, né? Eles vêm concorrendo, quer dizer, porque tem muitas pessoas, candidatos a membros de conselhos. Então, Felisberta, professora Felisberta, apareceu a mesa ali, né, com a sua presença, do professor Paulo Freire, de várias autoridades, e foi ali, né, que o seu discurso, que também não foi localizado, ele foi. Então, por sorte, conta para nós um pouco essa história. Achou o rascunho e nós conseguimos. Quando Olga me falou, eu disse, meu Deus do céu, onde é que está a cópia do discurso? Mas havia uma pasta, não sei se foi Márcia que viu essa pasta. Uma das filhas. No quarto dela, não sei. Eu sei dizer que comigo não estava a pasta. Eu disse, meu Deus do céu. De repente, eu estou sentada na sala, tem a pasta, o telefone com a Olga, diz, Olga, encontrei meu discurso. Então, vamos ao discurso. Então, eu acho muito importante a gente colocar com bastante seriedade esse momento, quer dizer, mesmo não achando, essa gravação nos permite o discurso original de 1996, exatamente, com a presença do Paulo Freire, recebendo, né, a celebração da outorga do título doutor honoris causa. Então, esse é, pela voz da própria professora, diretora na época da Faculdade de Educação, saudando, né, o professor Paulo Freire nesse momento da outorga do título. Então, eu vou ler desde a minha
desde a entrada no documento. Magnífico reitor em exercício, professor Fabiano da Costa Carvalho, pró-reitores, Maria Helena Paz Faria e Edmundo Soares. Diretor do Centro de Estudos Sociais Aplicados, professor Raul de Albuquerque. Nesta noite memorável, que permanecerá como recordação inesquecível em cada um de nós, a Faculdade de Educação da Universidade Federal Fluminense se orgulha pela concretização deste ato, no qual Paulo Freire, o profeta da esperança, educador e cidadão do mundo, recebe o título de doutor honoris causa. Título cujo valor simbólico significa o reconhecimento dos educadores, não somente da Universidade Federal Fluminense, mas desta plateia onde estão presentes nossos alunos e alunas e colegas do magistério da educação básica e do ensino médio e outras unidades de universidade. Pela coerente trajetória de vida de Paulo Freire, como um pensador comprometido com a prática, que no enfrentamento de cada desafio reforçou a sua opção pelos oprimidos, a sua condição de educador, à disposição de sonho da utopia da libertação. Professor Paulo Freire, as suas ideias pedagógicas e pioneiras expressas na concepção de que a educação é um projeto comum, tarefa solidária de educandos e educadores, para serem vividas como prática social política libertadora e de construção histórica, alimenta a formação do educador sob a responsabilidade de nossa Faculdade de Educação. Os seus cursos de pedagogia, desenvolvidos em Niterói e Angra dos Reis, e nas demais licenciaturas da UF, os cursos de pós-graduação lato sensu e no mestrado e doutorado, sendo que o mestrado completa 25 anos nesse momento. E o doutorado estava em processo de planejamento. Há muito ainda a caminhar e a construção no nosso país diante de uma realidade econômica e social perversa, da existência de milhões de excluídos socialmente. São palavras do professor Paulo Freire, que expressa em uma entrevista para a Revista Brasileira dos Pontos, que trago para o cenário brasileiro atual, ao concluir a minha fala. Sei que é muito difícil manter a esperança. Num país como este, é difícil, mas é absolutamente necessário. Que se mantenha a esperança. E apesar de todas as razões diárias que todos nós temos para nos perdermos a esperança, a desesperança na existência humana é acidente e não necessidade. Professor Paulo Freire, o caráter da universalidade de suas ideias, de suas obras, se tornaram uma figura histórica que transcenderá épocas. O nosso carinho, o nosso respeito, a nossa homenagem, em nome de todos os professores, alunos aqui presentes. E foi um discurso atravessado de aplausos. Foi um discurso... Porque foi um discurso que teve sentimentos. Teve sentimento. E a figura dele, o respeito que nós temos a Paulo Freire, agora a sua memória e as suas publicações, aos seus ensinamentos, né? a sua, vamos dizer, o seu próprio comportamento como pessoa. Ele foi depois jantar conosco, ele foi
de uma simplicidade, uma figura que hoje é nome internacional. Em vários países, né? E aquela foto, né, no jantar? Você ainda tem aquela foto? Não trouxe o quadro. Pois é, mas conta um pouco, está na parede da sua casa. Na parede da minha sala. Nós fomos jantar uma obra. Depois da cerimônia. O Paulo Freire já devia estar com fome, mas nós, humildemente, dissemos: professor, o senhor, nós estávamos convidando para um jantar. Ele disse: pois não, ficou alegrinho. E aí fomos jantar um grupo, né? Um grupo foi o que estava como reitor, acho que foi também, o diretor do centro, alguns professores. Fomos jantar ali na praça que fica em São Domingos, que tem um restaurante. E ali a Olga tirou, foi lá que você tirou o retrato, Olga? Enfim, aí eu tirei, consegui. Com a minha maquininha na minha sala. Eu tinha dito que nós teríamos que levar. É a grande obra, né, de arte que a professora Felisberta apresenta na minha sala. Na sala. Mas eu queria lembrar um pouco ainda, né, à medida que o seu discurso foi sendo lido, além dos aplausos, as lembranças, né, que você coloca aí, que eu acho que a gente podia comentar um pouco. Pois não. Essa questão, né, da unidade, nós já falamos, né, até através das fotos, mas também a questão da curiosidade, que eu não sei se ficou assim, mas era alguma coisa que se falava muito, né? O quanto o Paulo Freire estimulava, né? Mas eu estou com um livro, eu estou lendo agora, que está com um intelectual da América Central, se não me engano, e que eu estou maravilhada, porque eu estou ainda no início do livro, mas já aquela curiosidade no meio do livro, eu percebo já que aquele intelectual que estava tão humilde ainda, quase não falando, e Paulo Freire estimulando, que sabia do valor dele como ser humano, como professor, como intelectual, ele foi se abrindo para no livro você já percebe que ele começa a falar muito mais do que estava falando antes. Meu Deus do céu, Paulo Freire é um simulador da inteligência humana. E o que eu queria, não sei, né, se nós conseguimos fazer isso, mas esse livro, Pedagogia da Autonomia, que foi editado, né, em setembro, pela data daqui, né, nessa primeira edição, eu separei uma página em que o próprio Paulo Freire está fazendo as primeiras palavras, ele chama de primeiras palavras. E o que eu pensei que nós também poderíamos fazer, voltar um pouco mais ao seu discurso, mas como não conseguimos ainda, eu vou sempre colocar o ainda. Eu confio que o discurso do professor Paulo Freire será resgatado em algum momento. Mas, naquela época, né, o discurso aqui. Mas esse livro, né, de 96, setembro de 96, já estava escrito quando ele veio em agosto, né, no final de agosto. Então, ele fala aqui da questão da curiosidade, a importância para ele, né, nós sabemos pelos estudos, mas a importância, a relevância do tema, a que direciona minha curiosidade. Estou lendo apenas um trecho desse livro, Pedagogia da Autonomia, do Paulo Freire, que foi o último livro, né, editado, escrito por ele e editado ainda em vida. Agora. Eu sei, mas ainda em vida. Não foi editado por ele. Foi a Ana Maria Freire. Mas esse aqui foi o último, né, que ele escreveu. Ela aproveitou, né, trechos que ele havia escrito, que não tinha, né, ainda participado de nenhum livro.
Mas esse aqui, quando ele veio, né, o que eu pensei de colocar aqui, não sei se fica claro nessa gravação, já que não conseguimos o discurso dele, as ideias, né, que ele, naquela época, né, estava escrevendo, né, estava defendendo, estava fortalecendo, porque ideias, né, que acompanharam, né, a sua trajetória de desopressão, né, enfim, né, a curiosidade uma delas. Mas, voltando aqui. Então, tirando como primeiras palavras dele, nesse livro, editado em setembro de 96. Foi editado depois da vinda dele. Ele falando sobre a questão da inconclusão do ser humano. Na sua inserção do ser humano num permanente movimento de procura, que rediscuto, ele falando, rediscuto essa procura, a curiosidade ingênua e a curiosidade crítica, virando epistemológica, quer dizer, a questão da construção do conhecimento. A grande pegada, né, que ele coloca aqui. A curiosidade ingênua pode até ser um ponto de partida, mas temos que nos, né, cuidar. Isso você percebe na criança. Mas como que nós tínhamos que... será que tínhamos curiosidade em relação àquilo? Quais os rios afluentes do Amazonas pelo lado direito, pelo lado esquerdo? Eu sabia todinhos. Todinhos. A gente decorava aquilo. Mas que sentido, né, fazia? Quer dizer, seria uma curiosidade? Então, acho que o Paulo Freire nos chama a atenção o quanto o professor, né, as próprias questões, né, como objeto de pesquisa nas monografias ou mesmo, né, nas teses, nós precisamos pensar em relação a essa questão da curiosidade ingênua, né, apenas para você ter uma resposta, né? Pronto, tá aí. Esse é o nome do bicho, né? Esse é o nome do rio, essa é a espécie, né, de que faz parte o macaco, mas não é isso, não é essa decoreba. Nem a curiosidade. Nem mesmo que a pergunta seja simples. Completar. Às vezes a curiosidade crítica, ela vai muito além, né, do que isso. Ela vai trabalhar com o dado, mas ela vai revirar esse dado. Ela vai além, quer dizer, essa é a grande pegada da dialogicidade. Não é só fazer os alunos falarem. Então, Paulo Freire nos ensinou isso e vivia isso. Quer dizer, ali na foto, quando eu quis mostrar essa facilidade com que ele mostrou, né, pela sua postura corporal, pelo seu sorriso, certamente, para os alunos, que elas podiam se aproximar e que podiam perguntar, certamente, a ele. Né? Então, a importância disso, Felisberta, essa curiosidade comprometida, né? Essa curiosidade que não é ingênua. O quanto essa ideia que ele coloca aqui nas primeiras palavras, que certamente atravessou o seu discurso. Só mais uma coisinha que eu queria falar, ele também coloca aqui um tom de raiva, ele escrevendo, legítima raiva dele, que envolve o meu discurso, quando me refiro às injustiças a que são submetidos os esfarrapados do mundo. Exatamente. Daí o meu nenhum interesse de, não importa que ordem, assumir um ar de observador imparcial, objetivo, seguro dos fatos e dos acontecimentos. E, em tempo algum, pude ser um observador acinzentadamente imparcial, o que, porém, jamais me afastou de uma posição rigorosamente ética. Quer dizer, essa questão do professor tomar posição, essa questão do professor indicar que ali tem alguma coisa para você verificar. Ali tem um toque de autoritarismo, né? Quer dizer, essa imparcialidade, né, de você citar os reis, não sei, estou viajando um pouco aqui, né? Mas eu acho que o que Paulo Freire está chamando a atenção aqui é a importância exatamente
de nós estarmos dialogando na perspectiva de ouvir o outro, não só o nosso aluno, que já está matriculado numa escola, quando eu digo já está, porque o Paulo Freire frequentava as comunidades, há várias publicações dele, trabalhando em comunidades. Eu tenho um dos materiais que é nas comunidades de São Paulo, inclusive governo de Erundina. Inclusive, mas antes disso mesmo, e quando ele foi secretário de Educação no governo de Erundina, mas antes disso mesmo, quando ele visita e convive com as pessoas que são lideranças nas comunidades e o quanto elas têm os seus saberes. E ele, e demais educadores, ele não trabalhava sozinho, né? Então, mas o quanto ele estava atento a isso, a saber ouvir o que estava naquele discurso, o que estava por trás daquele discurso, né? Então, ele coloca ainda aqui, nessas primeiras palavras, não vou continuar lendo, mas apenas lembrando a grande raiva dele em relação a essa visão economicista, né? Essa visão quantitativa, né? Quantos alunos, né? Qual o grau que tirou, qual a nota que tirou, né? Então, o cuidado em relação a isso, o quanto a atenção dele se volta muito para essa questão crítica social. Quer dizer, você cuidar do homem, ele inclusive fala também, nesse livro e em outros, dessa questão de usar a palavra humanismo, educação humanista, mas cuidado para não ser apenas uma palavra vazia, né? Que sentido tem esse humanismo? Que sentido tem esse, né? Tem que ter conceitos humanistas. Que você exatamente saiba fortalecer, saiba, né, incluir. E só para finalizar, porque eu quis aproveitar o seu discurso e trazer algumas ideias que talvez estivessem, e certamente estariam, porque eram ideias que estavam sendo pensadas por ele em 96, no seu discurso aqui, que nós não conseguimos ainda trazê-lo, mas certamente vamos resgatar em algum momento. Porque parece também que alguma aluna falou, e isso em geral acontece, que ele chegou a dizer: estou trocando meu discurso, estou alterando meu discurso. Eu acho que e eu me lembro, só para eu poder concluir, eu me lembro que ele disse, e isso me mobilizou muito naquele momento, ele disse: eu dedico esse título, doutor honoris causa, aos, ele aqui coloca esfarrapados, aqueles anônimos que me ajudaram a construir todo esse meu trabalho, todos esses livros, toda essa minha trajetória, né, esse caminhar, né, pela educação que ele fez. Então, foi lindo esse momento em que ele dedicou aos anônimos, essa foi a palavra. Aqui ele usou os esfarrapados, ele usou dedicar o seu título, doutor honoris causa, com todo esse peso que a professora Felisberta falou, né, que tem esse título, que traz esse título, que precisava ser aprovado num CUV, né, no Conselho Universitário. Então, ele coloca, ele dedica aos anônimos que o acompanharam. Certamente, essas pessoas das comunidades com quem ele conviveu e ele ouviu e soube escutar na perspectiva de saber o que exatamente nós descobrimos no campo da geografia, no campo da ecologia, no campo das ciências, né, que precisa ser repensado, estudado, aprofundado, para que certamente as escolas falem mais e preparem melhor, né, essa população, esse homem, né, para que efetivamente seja uma humanização voltada para uma convivência social, para um mudar da sociedade. Então, era só isso, em homenagem ao discurso dele, que aqui está ausente, mas que nos nossos corações, nas nossas mentes, não ficou ausente. Agora, não tolhem a criatividade do aluno. Às vezes o aluno cria uma coisa que o professor acha que não está adequado àquele assunto. Mas a percepção dele foi além daquele assunto, alguma coisa que o professor não percebeu
que o aluno captou. Esse escutar. Né? Exato. Esse Então, escutar tem que respeitar, escutar. Dialógico, né? Que volte e que volte aos livros, que volte, né? A espaços de conhecimento que ainda talvez precisam ser pesquisados, precisam ser incluídos como temáticas de pesquisa, né? Então, acho que nós teríamos ainda muito mais a falar. Uma coisa nós temos bem certa na nossa mente, e acredito que tem muitos outros colegas nossos professores, antigos, aposentados e novos no exercício da profissão. É que Paulo Freire ainda precisa estar presente no cotidiano da escola, desde o jardim da infância, da educação infantil, até o ensino superior, até o mestrado, até o doutorado. E acho que nós conseguimos colocar aqui essa construção coletiva, a importância, né, desse título ter vindo efetivamente uma construção coletiva, que era uma preocupação constante do Paulo Freire, né? Não ser uma construção de não ser uma construção... Ele percebeu que o envolvimento foi lindo, esse salão ficou cheíssimo, gente em pé no meio, gente em pé do lado, gente em pé no outro lado. Eu fiquei aqui, meu Deus, quando a gente começa. A coisa se espalhou. Não interessa, a gente fica atrás de fazer propaganda, botar em jornal, não sei o quê. A coisa se espalhou pela via oral e pelo telefone. Agora já tem internet. Eu fiquei pensando numa militância. Eu acho que houve um momento, porque até um dado que eu li em algum lugar agora recente, que em 1991, Paulo Freire esteve aqui. Com o Darcy Ribeiro, eles fizeram uma fala aqui em Niterói, mas que não houve muita divulgação, houve plateia, eu estive lá. Eu estava recém-chegada na UF como professora concursada, me aposentando do Estado, né, porque eu havia muito jovem, né, nós entrávamos, e aí ainda deu tempo, né, de fazer o concurso para a universidade e carregar, né, essa minha experiência, essa minha vivência no contato com as alunas e continuar ouvindo. Isso até está me fazendo recordar o quanto, né, as alunas traziam das suas vivências e o quanto eu, como professora primária, ainda era a época de professora primária, grupo escolar, mas, né, eu quero falar de Paulo Freire. Então, a grande importância, né, de nós efetivamente... Em 91, parece que não houve essa divulgação, mas me parece que houve uma militância entre os alunos da universidade, um passando para o outro. Não havia internet, mas eles conseguiram e vieram. Os alunos, vieram os professores, vieram os pais, veio a comunidade, porque a gente não sabia de onde chegava tanta gente. O cinema ainda era o cinema antigo, antes da reforma, mas, mesmo assim, era um cinema muito grande. O cinema da universidade sempre foi um grande cinema, né? O peso, né, desse cinema, eu aproveito, inclusive, né, sou uma frequentadora assídua desse cinema da UF, grandes momentos aqui. Então, esse cinema ficou lotado, né? O cinema ainda antigo, né, que era um grande cinema de Niterói. Então, foi maravilhoso, foi emocionante. Né, uma emoção assim que não podemos perder. E não sei se você quer acrescentar mais alguma coisa, eu professora? Acho que nós falamos a questão da humildade, falamos da dialogicidade, e eu reafirmo, Felisberto, esses próprios livros que nós até dentro desse festival 100 anos Paulo Freire, que está sendo um festival muito importante, inclusive para repensarmos, reaprendermos. Né? Nós temos vários momentos, e há bem pouco tempo eu levei para um desses momentos, para um grupo, grupos de educadores do Rio, de Niterói, levei um desses livros, que agora eu não vou me lembrar o nome, mas que é exatamente um relato de um trabalho de Paulo Freire numa comunidade de São Paulo, com uma liderança comunitária. Então, mesmo naquela época, né, ele lá, né, ele convivendo, ele visitando,
ele ficando curioso, mas dessa curiosidade comprometida em avançar, né? O que saber mais? O que é exatamente esse saber? Porque é só para... porque aí eu engatei aqui a questão do conhecimento oficial, que é uma outra coisa que o professor Paulo Freire, eu como professora de currículos, que fui, né, na Faculdade de Educação durante muito tempo, debatia sobre a questão do conhecimento oficial. E o professor Paulo Freire, com o professor Michael Apple, eles trabalharam, e havia um livro do Michael Apple com esse título, Conhecimento Oficial. Então, o quanto o Paulo Freire se preocupava com isso. E, inclusive, nesse último livro, Pedagogia da Autonomia, né, que ele, ainda em vida, né, conseguiu publicar, essa questão do que é esse conhecimento oficial, o que está nesses programas, e foi até bom nós colocarmos isso, você provocar isso, porque nesse momento que estamos vivendo, né, essas imposições que nós havíamos pensado também em colocar isso nas memórias do Paulo Freire, a importância de estarmos gravando essas memórias, a importância de não recebermos de cima para baixo. O que é esse cima? Né? Pessoas que muitas vezes ocupam os grandes cargos no Ministério da Educação, né? Como ministro da Educação, e que não têm nenhum compromisso, não têm nenhuma vivência como educadores. Né? E agora estamos vivendo um momento terrível, né? De efetivamente novas mudanças para o ensino médio, em que matérias, né? Quer dizer, o quanto o currículo, o conhecimento oficial vai sendo pensado, vai sendo cortado, vai sendo exilado, como os livros de Paulo Freire, né? Só no exílio podia, aqui não podia. Então, como é que esse conhecimento oficial é um conhecimento que vem de onde? Não se pode falar a palavra democracia, não se pode falar a palavra ditadura, mas isso aconteceu, isso fez parte da história. Então, apenas para lembrar isso, memórias, conhecimento oficial, o cuidado do Paulo Freire com isso também. As reformas educacionais que antecederam, se eles querem fazer, eu li ontem qualquer coisa sobre isso também. Levei até um susto. Foram reformas que não foram perfeitas, porque primeiro não existe perfeição. A gente está sempre buscando, sempre buscando. Não somos contra reformulações, não, né? Mas foram ouvidos, começou de baixo para cima. Você trouxe uma reformulação do curso de pedagogia. Não precisa contar agora a história, porque senão a gente perde o Paulo Freire. Palestra. É outra gravação. Mas então, desculpe. Isso. Mas não faz mal. Lembrando só assim, por algo, já que você falou esse conhecimento oficial. Tinha mais de 25 anos no currículo de pedagogia. E havia uma reivindicação geral. Que vinha das bases, né? Que era sentida pelas bases. Era sentida pelas bases, sentida pelos professores e isso. Eu tenho muito medo, às vezes, de uma reforma não ser tão discutida que precisa ser. E eu reparei uma coisa. Nosso currículo... Ela não é isenta de ideologia. No entanto, todo o tempo, o professor, quando fala alguma coisa que fala da questão inerente, né, ao movimento da história, da construção da história da humanidade, né, não só a história brasileira, não pode, porque isso é ideológico. No entanto, eles são absolutamente ideológicos quando cortam, né, disciplinas, também, quando minimizam carga horária, né, de disciplinas. Pessoal. Então, Paulo Freire sempre lutou contra esse autoritarismo. Foi uma palavra, mais uma palavra que temos que colocar aqui, o autoritarismo. Paulo Freire é absolutamente atento a essa questão. Autoritarismo, não. Diálogo, sim. Né? Respeito ao saber do outro. Você pode e deve defender, mas argumentando, né? Ouvindo e retocando, complementando, né? Mas não cortando, não estabelecendo o que pode e o que não pode. Né? Os grandes cortes. Mas ele, com todos esses cuidados, ele não era uma criatura que ficava assim na expectativa, esperando acontecer. Estava junto. Ele estava no campo. Ele estava no campo. Ele começou a vida dele, né, justamente contribuindo em Pernambuco
estado onde ele nasceu, acho que foi, ele nasceu em Recife mesmo, não sei, não me lembro, mas ele era pernambucano, e por causa disso, porque ele estava com um trabalho de alfabetização que descobriu que a maioria dos lavadores e vários operários não eram alfabetizados. Ele foi preso em 64, teve que se exilar mais tarde quando foi solto. Quer dizer, gente, ele foi uma pessoa que tinha uma visão mais adiantada e mais também entrosada e calcada, baseada nas necessidades populacionais, nas necessidades do povo. Ele sentiu, ele teve contato com o povo. Muitas vezes, o educador se afasta. Não digo aquele educador que começa a dar aula. Aliás, isso foi bom para nós. Começamos a dar aula, eu não fui professora primária. Comecei já no antigo ginásio. Mas o professor tem que ter contato vamos dizer, com aquilo que é fundamental, mas que muitas vezes ainda está na fase primária, para mesmo aqueles que vão dar aula numa universidade. Como é importante isso? Por exemplo, um curso de medicina. Se um médico não tiver experiência, como o doutor Armando Ferreira tinha em São Gonçalo, lá naquela Povanca, não sei lá onde, ele tinha um consultório. A importância da medicina da família, né, atualmente, exatamente, que fica renegada. Né? Então, Felisberto, a professora Felisberto, acho que podemos isso que começar a ligar a relação, a relação teoria e prática tem que ter no relacionamento. Então, aí você já vai abrindo outro. Quer dizer, essa questão da prática educativa, a gente acabou falando um pouco nisso, né? Ela também é a nossa questão, e essa questão que você colocou, a preocupação, né, com os pais, né, quer dizer, as crianças, né, nos cursos, nas séries iniciais, nos anos iniciais de estudo, mas o diálogo com os pais, né, que alguns deles até não puderam estudar, né? Mas eles precisam de um estímulo à conscientização maior. Desde mais de 15 anos, o que eu quis dizer é que os pais, eles vêm das comunidades, e às vezes a ideia, eles perdem a oportunidade. O Conselho Municipal de Educação foi renovado logo após o processo de democratização do país. Então, inclusive, era o Godofredo prefeito, e foi feita uma reformulação que nós ajudamos a influenciar, que tivesse a participação de pais, e, enfim, uma participação muito ampla da sociedade, do sindicato, da rede particular, porque existe a rede particular. E eu ainda sou membro do conselho, até outubro, porque a própria Flávia disse, fica mais um pouco. Então, até outubro. Né? Acontece o seguinte, eu já estava pensando muito nisso, não sei se foi por causa da volta ao estudo de São Paulo Freire. Gente, tem um pai que é mais presente. Quando chega o filho dele, né? Um filho acabou, o fundamental, o outro ele é reeleito. Mas você não vê muitos pais se interessarem, às vezes até pelo conselho de escola, que nós participamos da escola, no Clemencio, no Paulo Assis Ribeiro, e sempre tivemos uma atitude de defender a participação das famílias e dos pais. Quer dizer, a família aparece às vezes para fazer queixa, só queixa. Mas uma reunião, o povo precisa aprender mais, viver mais a participação social. Em diferentes espaços. Eu não sei em que espaço está a revista da Faculdade de Educação, a revista online da Faculdade de Educação, que foi sobre Paulo Freire. Eu participei, junto com a professora Maria Lúcia, de um dos artigos. E aí você me fez lembrar. Nós colocamos mas agora eu não vou lembrar exatamente, mas eu vou citar o fato.
nós colocamos ali que Paulo Freire foi a uma reunião, mas eu não me lembro. Foi uma reunião numa comunidade de pais. E aí ele falou alguma coisa sobre o castigo, que as professoras vinham reclamando. Eu acho que foi na época que ele era o secretário de Educação da cidade de São Paulo. Aí ele colocou que essa preocupação que os pais batiam, castigo físico, que não deveria ser feito. E aí um pai falou, mas eu queria que o senhor deixasse eu falar alguma coisa, por favor. Eu sei como é que é a casa do senhor, né? Mas na minha, eu saio 5 horas da manhã e chego 10 horas da noite. Se eu não dormir, o pouco que me resta, eu não vou aguentar o batente no dia seguinte. Não vai. Então, se não for com alguns gritos, aquela criançada não vai parar, não. E às vezes até tem que ser alguma chineladinha. E aí, certamente, né, o texto não conta, mas o professor Paulo Freire viu, o secretário, acredito que fosse na época. Mas, Felisberto, eu acho que nós temos que ir encerrando, e foi muito boa essa conversa, e eu quero ler um trecho do Paulo Freire. Eu não sei se você também trouxe, nós tínhamos conversado, mas acho que a gente falou tanta coisa já, né? Mas eu trouxe um texto aqui que, inclusive, está com a foto dele. Aí aproveito, né? Não sei se dá para pegar, para depois, né, nós conseguimos talvez colocar. Então, não é possível refazer este país, democratizá-lo, torná-lo sério, com adolescentes brincando de matar gente, ofendendo a vida, destruindo o sonho, inviabilizando o amor, a amorosidade do Paulo Freire. Se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela tampouco a sociedade muda. Se a nossa opção é progressista, se estamos a favor da vida e não da morte, da equidade e não da injustiça, do direito e não do arbítrio, da convivência com o diferente e não de sua negação, não temos outro caminho senão viver plenamente a nossa opção, encarná-la, diminuindo assim a distância entre o que dizemos e o que fazemos. Ótimo. Paulo Freire. Então, viver, incorporar, encarnar, não é só, né, nas suas aulas, né, nos seus materiais, mas apenas no discurso. E na prática. Para eu finalizar, né, ainda, aí a professora Felisberta finaliza, a importância, agradecer, né, ao Centro de Artes da UF, a toda essa equipe tão paciente conosco, né? Tão boa para nos orientar. Ótimo. E que certamente vai saber produzir, né, de uma maneira melhor possível, né, esse vídeo, e que ele fique, esse material, essa gravação, fique para mais daqui 25 anos, né? Que ocupe prateleiras de bibliotecas, né? Que seja divulgado em diferentes momentos, como uma homenagem e celebração a esse título doutor honoris causa, que foi a nossa Universidade Federal Fluminense que ofereceu ao professor Paulo Freire, que teve a honra de poder oferecer ao professor Paulo Freire. Então, que esse material, efetivamente, ele possa, daqui a mais 25 anos, ser retomado, vocês, desse grupo tão jovem, né, que está no SEAT produzindo esse vídeo, estarão aí, defendam essa ideia. E, de repente, né, nós estaremos em algum lugar batendo palmas. Então, muito obrigada por esse momento. Ótimo. E eu acho que a professora Felisberta quer dizer uma coisa. Eu só vou me despedir dizendo que realmente foi uma boa atividade que nós realizamos.
porque trazer Paulo Freire sempre presente na vida do povo brasileiro é uma necessidade. As suas ideias são ideias luminosas. E ele se expressava de uma maneira muito simples, muito simples. Parecia que estava dando uma aula, parecia didática. Mas a boa didática. Essa que é a verdadeira didática. A didática que escuta. Então, eu acho que devemos comemorar sempre a figura do Paulo. Esperamos que os jovens que estão estudando, as professoras, o pessoal que está fazendo o curso de pedagogia, pense em dar continuidade a esse projeto de comemorar sempre Paulo Freire. E você falou algo que também eu tenho pensado muito, várias possibilidades de projetos dentro da própria Universidade Federal Fluminense, projetos de extensão, né, para que efetivamente essas pessoas mais jovens, né, se aproximem cada vez mais. Então, viva, né? Viva tudo, viva Paulo Freire, viva a produção desse vídeo, desse material, dessa gravação, viva o Festival 100 Anos Paulo Freire e viva todos que se envolvem, né, com a questão de uma educação efetivamente voltada para pessoas, né, para a construção do humano. Obrigada.